Paz de Cristo a todos, permitam-me alguns apontamentos acerca desta liturgia da festa da Assunção de Nossa Senhora no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 ao 56. Esta liturgia, de fato, é de uma riqueza, de uma beleza extraordinária, em que nos toma o Apocalipse de São João, dizendo justamente desta mulher, né, a imagem da igreja, Maria, como imagem da igreja, e que ela escapa de toda essa trama que o dragão, né, o mal, a morte, poderia assim colocar para a vida humana daqueles que se colocam no propósito justamente de Deus, falando então da vocação da mulher, da igreja, de produzir nascentes, aqueles que vêm então para a vida como plano de Deus. O texto vai dizer que ela então, no versículo 6, que ela fugiu para o deserto, esse lugar da intimidade, agora puramente intimidade com Deus, o que nos refere justamente a vida após a morte, justamente como este tempo, estado de intimidade com o Senhor. E o versículo 10 vai dizer: agora realizou-se a salvação, a força absoluta de Deus, o poder, a capacidade de Deus, e Ele que reina então na pessoa de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. A leitura segunda da carta aos Coríntios vai dizer justamente da eficácia da ação de Jesus Cristo em favor de toda a humanidade. O Evangelho nos coloca diante de realidades, de fato, belíssimas. O texto é extenso, é rico, é maravilhoso, então alguns aspectos, justamente nesta questão deste encontro, pois acreditamos que depois desta vida vamos encontrar. Então, nada mais apropriado do que esse texto entre estas pessoas visíveis, né, e estas pessoas que não estão visíveis, mas estão presentes, como vidas que se executaram, foram vividas de acordo com o plano de Deus, e essas vidas que estão para surgir. Então, essas vidas visíveis, a vida de Isabel, a vida de Maria, vividas, né, de acordo com as promessas de Deus, né? Esses nomes, né? Zacarias, Deus se lembrou; Isabel, Deus que prometeu; Maria, a amada; e João Batista, a misericórdia do Senhor; e Jesus, o próprio Salvador. Então o texto ele nos costura de uma maneira belíssima nesse encontro entre esses personagens de maneira belíssima. Uma coisa que podemos dizer é justamente esta presença de Maria na casa de Isabel, em que a saudação, ou seja, aquilo que Maria torna como anunciadora, a sua própria existência, diz que atinge não só dentro de Isabel, mas dentro daquele que está dentro dela, para dizer justamente até onde vai esta força, esta comunicação do Senhor, né, a força do Espírito Santo. E Isabel faz uma exclamação para esse dia muito importante, quando ela diz a Maria que ela é bem-aventurada, porque ela acreditou, ela deu valor na proposta, na promessa de Deus, e isto há de se cumprir. E aqui nós então nos colocamos diante desta dinâmica entre a promessa, a vivência desta promessa e a realidade desta promessa. Justamente na gravidez
dessas mulheres, né, que mostra justamente esse acreditar e esse já experimentar pela gestação, esta novidade, esta nova vida de Deus. O texto vai continuar com este canto, nós chamamos, né, de magnífica, né, essa explosão de alegria que justamente atualiza para nós estas experiências das grandezas espirituais e das grandezas também materiais. Então, um cumprimento do plano de Deus. Maria, então, vai fazer este anúncio dessas realidades, como que nela experimenta a ação total de Jesus Cristo, e ela vai dizer, né, minha alma, aqui no sentido da psique, ou seja, como uma concepção de existência que uma pessoa pode querer para a sua vida. Ela vai dizer, né, que ela glorifica o Senhor no sentido de que Deus, ele extrapolou, né, aquilo que ela poderia imaginar, né, da sua existência, e diz, né, meu espírito exulta, ou seja, a sua essência, a força da sua essência vital, ela se lança, né, esse exultar, na expressão grega, é como um saltar, né, e ela, para dizer justamente isso, que ela, como quem se lançou no absoluto de Deus, e ela fez a experiência, né, justamente o que? De confiar nesse Senhor que é Salvador e absoluto, de tal maneira que ela agora coloca a razão para ela, porque, né, ela confiou nisto, né, porque ele olhou para a humildade de sua serva, no sentido de dizer, né, que Deus constatou que ela humildemente, ou seja, ela não simplesmente uma pobreza, mas ela fiou-se, ela confiou absolutamente no Senhor. Então, ela não se valeu de mais nenhuma outra coisa a não ser o plano de Deus, e ela se lançou nesse. E agora uma razão para os outros, né, para as gerações, dizendo, por isso, desde agora, proclamarão, ou seja, há de reconhecer justamente, né, que o Senhor realizou nela essas maravilhas, né? Ou seja, reconhecem nela que ela foi favorecida, ela foi realmente agraciada, e agora a causa, né, absoluta foi porque o Senhor realizou, né? Então, ele olhou, então para ela essa causa confiante, desde agora os outros vão reconhecer na pessoa dela, e a causa de tudo isso é justamente o quê? O Senhor, né, que ele fez por ele mesmo, né, essas, digamos assim, essas maravilhas, né, ou seja, estas extrapolações de grandezas positivas, conforme a capacidade dele, que o nome é santo, ou seja, que é inalcançável. E sua lealdade, né, sua misericórdia, sua leal compaixão chega, né, ou seja, o efeito disso chega em todos os nascentes que temem. A ideia é a fobia, no sentido justamente de que essas pessoas, né, elas colocam seus planos no surpreendente de Deus, ou seja, que ele é realmente o quê? É sobre os que o temem, ou seja, reconhece que ele é o Senhor da história. Ele fez então com seu braço, ou seja, aqui para dizer o poder de seu braço, para dizer justamente de uma força violenta inabalável, o braço no sentido do alcance de Deus.
desconcertou os corações soberbos, e aqui nos faz pensar como que, né, esses soberbos seriam esses que são elevados, né, por encantos, e diz que ele desconcertou os corações deles, ou seja, desses soberbos, desses orgulhosos, que achavam que tinham encantos por eles, e ao dizer que ele desconcertou, que ele despediu, no sentido de que, como quem dispersa, lançando muito além do que eles, esses soberbos, poderiam pensar, né? E ele diz, né, que lançou muito além do que esses poderiam pensar em grandezas. Derrubou do trono, aqui é uma imagem que diz, né, que ele jogou ao chão esses que eram poderosos, ou seja, que confiavam num status, e ele deu um status muito maior para os humildes. Então, humildes, ou seja, aqueles que confiam em Deus e não confiam no poder, nas coisas assim, saciou de bens, ou seja, encheu de uma forma que não cabe mais, de valores, né? E, os indigentes, indigentes no sentido daquele que se esforça, trabalha e procura conquistar com o seu suor, é, é, este valor, né, e procura ser uma pessoa valorosa, e não sendo valoroso por causa das coisas. Por isso que diz, né, que ele despediu, ou seja, como quem ele afastou do ser dele, não identifica, simplesmente como quem tem coisas, né, coisas em abundância, mas estes indigentes, ou seja, ele identifica com ele esses que com sua ação, né, como aquilo que Jesus vai dizer, meu pai trabalha sempre. Acolheu Israel no sentido justamente de tomou com vigor a causa de Israel, para lembrar desse pequeno povo, lembrando, ou seja, de algo que é inesquecível, conforme prometera, ou seja, do modo exato que anunciou aos pais e aqueles que transmitiram a fé, e Abraão é este justamente que é um pai na fé, na aliança e na promessa, a sua posteridade, aqui no sentido desses que descendem diretamente a todo tempo. E o texto finaliza dizendo que Maria volta ali depois de 3 meses para sua casa, para nos colocar nessa festa da Ascensão, para que a gente pense justamente isso. Na festa da Ascensão, o céu é nossa casa definitiva. Então, que a gente possa confiar nas promessas de Deus, elas estão aí, elas se realizam. Boa festa da Assunção, boa semana.